Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula do curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear e hoje a gente vai aprender o que é uma hipérbole. Preparados? Vamos para a aula então. A hipérbole então, assim como a parábola e a elipse, ela é um local geométrico dos pontos de um plano, certo? Então ele também é uma curva em um plano. No caso da hipérbole, a característica desses pontos, desse local geométrico, é que as distâncias, a diferença das distâncias, em um valor absoluto, a dois pontos deste plano é constante, ok? Então, qual que é a ideia? Lembram que a elipse ela tinha uma característica bem similar, só que a soma das distâncias entre dois pontos era constante. O que define a hipérbole é que a diferença das distâncias é uma constante em valor absoluto, ok? Então essa daqui é a base para a definição do que é hipérbole. Respeitando isso, né, dado dois pontos quaisquer no espaço, a gente vai chegar em uma forma que é mais ou menos assim, ó. Ela tem um ramo em torno do foco 2 e outro ramo em torno do foco 1. Ela tem dois ramos, certo? Como é que a gente define então isso? A gente pega a distância de P até do F1 até o P e tira dele a distância do F2 até o P. Então, quando a gente pega isso menos isso e dá um valor constante, a gente vai ver que existem vários pontos no espaço que satisfazem essa equação. Então, por exemplo, se a gente viesse num ponto mais para cá, ó, a gente vê que essa distância diminui, mas essa também. E a diferença permanece constante. Como a hipérbole tem dois ramos, a gente pode ver que a gente tem o ramo no qual a distância do F1 é maior do que a distância até o F2, e a gente tem um ponto equivalente aqui, ó, no qual a distância do F2 é maior do que a distância do F1 e dá exatamente o mesmo valor. Aqui para esse lado também. Então notem que na verdade ela tem uma simetria de 4 pontos. A gente tem o P1, P2, P3 e P4, que todos satisfazem a mesma combinação, né, de distâncias e tem uma certa simetria. A gente vai ver essa simetria daqui a pouco. O grande detalhe aqui, nesse primeiro momento, é que vocês aprendam e percebam que ela, então, é uma forma, é uma curva no espaço plano, que a partir de dois pontos é definida pela distância entre um ponto que é um foco e um ponto sobre a curva, menos a distância do outro ponto, do outro foco até um ponto sobre a curva. Válido para qualquer ponto sobre a curva. Agora, então, a gente vai tentar identificar todos os elementos de uma hipérbole nela mesma. Notem que a hipérbole tem muitos elementos, ela é uma curva bem mais sofisticada, né? Então, começando pelos focos. Os focos são os pontos F1 e F2, que definem a hipérbole a partir das distâncias, né? A diferença entre a distância de um foco até um ponto com a distância do outro foco até o ponto é o que define a hipérbole. Mas agora, olha só, o que é a distância focal? A distância focal é a distância entre os dois focos. Aqui, ó. A distância focal é 2c. Então até aqui a gente tem c. Ok? Eu vou evitar ficar escrevendo muita coisa, porque senão vai ficar muito poluído. Então aqui a gente tem C, ok? O centro é o ponto médio entre os dois focos. Esses aqui são fáceis de identificar porque a gente já está acostumado. Os vértices A1 e A2 são esses pontos aqui, ó, onde o eixo principal da hipérbole cruza com o ponto A1 e aqui cruza com o ponto A2, ok? Cruza no ponto A1 com a hipérbole aqui e o ponto A2 aqui.
ok? Então, nessa linha, nessa reta que liga o F1 com o F2, os pontos A1 e A2 são os pontos onde a hipérbole passa, aqui, ok? Então, esses são os nossos vértices. Notem que agora o vértice está para dentro dos focos, né? Na elipse, ao contrário, é quando os vértices estão para fora dos focos. A gente já vê uma comparação entre os dois. O eixo real, então, o eixo real é esse aqui, ó. É a distância entre os vértices, certo? Então, esse segmento aqui é o eixo real. O comprimento do eixo é 2A. Então, a gente já vê que aqui a gente tem A e aqui a gente tem C, ok? Então, a gente vê que o C é maior do que o A, certo? Beleza. Agora, tem um outro eixo, que esse eixo perpendicular ao eixo real, ou transversal, a gente chama de eixo imaginário, porque a hipérbole ela não chega a tocar nele, né? Ela só é uma guia que passa pelo centro e ela gera uma percepção de simetria, certo? Claro que no eixo principal também tem uma simetria, mas nesse eixo imaginário também tem uma simetria, ok? Em torno dele. Então esse eixo imaginário, ele é um segmento que vai desde um ponto B1 até um ponto B2. Beleza. Quem são o ponto B1 e B2? Então, para a gente poder trabalhar com eixo imaginário, a gente vai ter que fazer um exercício de imaginação aqui, ok? A gente vai imaginar um semi-eixo imaginário B, que ele vai ser definido da seguinte maneira. Imagine que a gente pega essa distância C e sobe ela seguindo um arco de circunferência aqui, até que ele chegue, né, num ponto aqui, que a gente possa descer ele reto, formando um triângulo retângulo, de forma que o C, esse daqui, é o nosso B. Ok? Então, o B é definido como a distância perpendicular, ok? A distância perpendicular ao eixo real, então a distância do eixo real aqui, de forma que aqui a gente tem o vértice imaginário B1, e aqui embaixo, nessa mesma distância, se aqui a gente tem B, olha só, o eixo imaginário tem segmento de tamanho 2B. Então aqui a gente tem B, então a gente vai ter B aqui para baixo. Então a mesma distância aqui, né? E aqui para cima, aqui a gente tem B. Certo? De forma que aqui forma um triângulo retângulo. E é assim mesmo a definição do eixo imaginário. Então a gente vai ver que o B ao quadrado ele é obtido a partir da definição do A e do C. Então não tem um desenho que a gente possa, nesse ponto, quando ele cruza aqui, vai ter o nosso B. Não tem, ele é imaginário. A gente só imagina ele porque isso vai ser útil para a gente definir a hipérbole, ok? O B ao quadrado, ele vai ser igual ao C ao quadrado menos A ao quadrado. Ok? Então a gente define o eixo imaginário, o segmento, né, do eixo imaginário, o semi-eixo imaginário, que é o B, como sendo a distância do centro até o foco menos a distância do centro até um vértice real. Beleza? Então, é um exercício de imaginação aqui, né, pessoal? Mas a gente vai ver que essa relação vai ser importante para a gente determinar a equação da hipérbole. Então, não tem como fugir dela. Outra coisa importante que a gente pode ver é o seguinte, é que a gente vai ter duas retas assintóticas aqui, que a hipérbole nunca vai tocar, que ela aqui vai ficar muito poluído para desenhar, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar de novo uma outra hipérbole, vamos ver se eu vou conseguir.
Então a gente tem uma coisa assim. A gente tem uma reta R e uma reta S. O que elas têm? Elas têm em comum aqui, opa, é que a inclinação de uma é menos a inclinação da outra, ok? Então elas são simétricas aqui. E essas retas, elas têm o que elas têm de interessante é que, até eu acho que eu vou desenhar elas aqui de vermelho, vou passar um vermelho por cima aqui. Ó, eu fiz o mesmo que o S. Vou colocar como primária e secundária. Beleza. O que elas têm de interessante é que a hipérbole, ela é assintótica, ela nunca toca no R e nem nunca toca no S, ok? Nunca toca no R e nem nunca toca no S. Aqui também, ó, ela vem assintótica no S, passa no vértice e depois volta assintótica no S, nunca toca. Então aqui a gente tem os focos F1, F2, aqui a gente tem os vértices A1, A2, e essas retas, elas dão uma informação interessante que é a abertura da hipérbole. Aqui, ó, a gente tem um ângulo θ de abertura, certo? E esse ângulo θ, ele é tão maior quanto maior for a relação entre C e A. Notem que agora a gente vai ter, então aqui estão as retas assíntotas da hipérbole, ok? A abertura da hipérbole, que é o ângulo entre o R e o S, ok? E a excentricidade, ela é definida exatamente igual à da elipse, com o C sobre o A. Só que notem que agora o C, ele é maior do que o A. Como o C é maior do que o A excentricidade é sempre maior do que 1, ok? Então isso daqui é uma informação muito relevante. Se a gente pegar o C sobre o A com o C muito maior do que o A, vai fazer com que essa inclinação, essa abertura aqui, a abertura vai ser maior. Então assim, ó, se a excentricidade for grande, a abertura é grande. Se a excentricidade for pequena, ou pequena tendendo a 1, né? Pequena, mas ainda maior do que 1. Então o ângulo fica... me enganei. Ó. A excentricidade grande significa a razão entre C e A. Deixa eu pensar um pouquinho. Entre C e A. Se o C é grande, se o C e o A são muito próximos, então a gente tem uma excentricidade pequena e a abertura é menor. Então tá certo aqui a relação. Então se o C é muito próximo do A, né? Ou seja, os focos estão muito distantes e o A e o C são muito grandes, o que vai acontecer é que o E é pequeno, né? O E é muito próximo. Esse aqui é quando o C é muito próximo do A. Esse aqui é quando o C é muito maior do que o A. Acho que assim fica mais fácil de visualizar. Então, quando o C é muito maior do que o A, então ela é uma hipérbole mais aberta, assim. Esse caso aqui, então, é uma hipérbole mais assim. Ok? E nesse caso aqui, com o C é próximo do A, ele é uma hipérbole mais assim. Ok? Então, esses aqui são os elementos da hipérbole. Beleza. Agora, é importante que a gente, sabendo os elementos da hipérbole, a gente vai conseguir escrever a equação da hipérbole. Então, vamos lá. A gente vai determinar a equação da hipérbole com o centro na origem. Primeiro, a gente vai considerar quando o eixo real está ao longo do eixo x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar que a distância... Olha só, o ponto P sobre a hipérbole, ele é o x e y. E
O foco 1 ele vai estar em menos c, porque é a distância, né, do centro. Então ele está em menos c e 0, e o F2 está em c e 0. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, é a distância de F1 para P, então a gente vai ter o vetor F1P e vai calcular o módulo dele, né? Então a gente tem x mais c, certo? É a componente x, e aí a gente tem o y, menos 0. Esse é o vetor F1P. Aí o F2P, a gente vai ter o x menos c e o y, menos 0, ok? Agora, para a gente achar a equação, a gente vai ter que fazer o módulo da distância entre F1 e P menos a distância entre F2 e P. Isso aqui tem que ser igual a 2A. Então, o módulo é essa distância. Agora a gente vai pegar o seguinte, ó. Como que é essa distância? É o módulo desse vetor. Então a gente vai ter o módulo de raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Então essa é a distância de F1 até P. Aí a gente vai ter menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Daí a gente tira o módulo e a gente tem igual a 2A. Beleza? Agora, como é que a gente vai ter... como é que a gente vai desenvolver essa conta, né? Então, a gente tem várias formas de desenvolver. Uma delas é a gente considerar aqui o mais ou menos 2A como sendo o módulo, tira o módulo e faz o mais ou menos 2A e segue uma conta similar ao que a gente fez da elipse, ok? E aí a gente vai chegar numa equação reduzida da parábola, que inclusive é similar ao que a gente fez com a elipse. Mas vamos lá. Vamos tentar resolver, achar essa equação aqui, tá? Então eu vou começar com a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado aqui igual a mais ou menos 2a mais... Então, olha só, eu tirei o módulo colocando mais ou menos aqui no 2. Esse outro termo aqui, ele está negativo, ele vai passar positivo. A gente vai ter aqui, ó, a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu vou elevar os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com x menos c, aliás, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Vai ser igual. Aí, elevando os dois ao quadrado, o que a gente vai ter? A gente vai ter o primeiro termo ao quadrado. Vou imaginar que esse aqui é o primeiro termo, né? A gente pode inverter. Até eu vou inverter aqui para ficar melhor de visualizar. O apagador não está muito bom. Então a gente fica com a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado aqui. E aqui eu vou colocar mais ou menos 2a. A gente sabe que com mais 2a e com menos 2a, a gente tem as duas folhas. Então eu vou manter aqui. Agora a gente vai elevar isso aqui ao quadrado. Então a gente vai ter o primeiro termo ao quadrado, que é o x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Esse é o primeiro termo ao quadrado. Aí a gente vai ter mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 4a vezes a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? E mais o segundo ao quadrado. Então, mais ou menos, fica só nesse termo aqui. O outro termo ao quadrado, não importa se é positivo ou negativo, a gente vai ter 4a ao quadrado aqui. Então, por enquanto, a gente mantém o mais ou menos ali. Ok. Agora, quando a gente olha aqui, ó, a gente já tem esse termo elimina com esse,
certo? E a gente vai ter, então, o x mais c ao quadrado. Certo? E aí, eu vou abrir esse termo aqui já. E a gente vai ter alguma coisa que vai eliminar com isso daqui, ó. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2cx. Estou abrindo esse cara. Mais c ao quadrado. Esse elimina com esse, então eu preciso abrir. Aí eu vou ter igual a x ao quadrado menos 2cx mais o c ao quadrado. Então aqui a gente já elimina o x ao quadrado com o c ao quadrado. Ok? Aí a gente coloca aqui, eu vou puxar para cá o mais 4a ao quadrado. Eu vou colocar mais ou menos 4a. E aí a raiz, vamos ver se vai caber tudo aqui. Mais y ao quadrado, vamos dar um jeito. X menos c ao quadrado. Ficou apertadinho, mas está ali. Ok? Então, agora a gente tem esse 2 menos 2cx, passa para cá como, e soma com esse 2cx, fica 4cx. Então a gente tem 4cx, certo? E aí a gente tem igual, até eu vou passar esse aqui para o outro lado, fica menos 4a ao quadrado. Tá? Passei isso aqui para o outro lado, esse aqui também. E aí a gente vai ficar com igual a mais ou menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Daqui, ó, eu posso já dividir por 4, então eu vou eliminar esse 4 aqui e vou manter o a, porque a gente vai elevar ao quadrado tudo. Então a gente eleva ao quadrado esse lado de cá e eleva ao quadrado o lado de cá. Com esse elevar ao quadrado, a gente já vai eliminar esse mais ou menos aqui, porque não importa se está o mais ou menos, vai dar a mesma resposta. No lado de cá, a gente fica com cx, c ao quadrado, x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então a gente tem 2cx a ao quadrado, os 4 já se eliminaram, não tem mais, e aí mais o a na quarta, porque o a está na quarta aqui. Esse 4 já não tem mais, podia até apagar ele aqui, vai ficar melhor. Vou apagar esse 4 aqui, fica melhor para a gente visualizar. Aí a gente tem igual o a ao quadrado, porque esse quadrado está elevando o a ao quadrado. O mais ou menos vai sumir, vai ficar só positivo, porque elevou ao quadrado, não importa. Isso aqui vai estar multiplicando esse segundo termo, essa raiz, elevada ao quadrado. Então eu posso eliminar a raiz, e aqui eu vou ter esse a ao quadrado multiplicando o que tem aqui dentro, tá? Só que o que tem aqui dentro, eu já posso abrir aqui como x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado, ok? E aí eu vou ter mais y ao quadrado. Então todos esses termos estão multiplicados pelo a ao quadrado. Beleza? Quando a gente olha aqui, ó, esse termo aqui, ó, eu vou fazer termo a termo. Então eu vou ter c ao quadrado x ao quadrado menos 2cx a ao quadrado mais a na quarta. Aqui não mudou. Vamos manter aqui por enquanto. Aqui eu tenho a ao quadrado, x ao quadrado. Aí eu tenho menos 2cx a ao quadrado, que vai eliminar com esse cara de cá, ó. Certo? Aí a gente vai ter mais a ao quadrado, c ao quadrado e mais a ao quadrado, y ao quadrado. Bom, então, com isso, a gente pode pegar aqui, ó. Quando a gente tem o x ao quadrado, né, a gente já percebe que a gente tem, com o x ao quadrado, a gente tem o c ao quadrado menos a ao quadrado. Tá? Eu passei para cá. Ok? C ao quadrado menos a ao quadrado. Aí, então esse termo com esse termo for. No lado, eu ainda vou passar para cá, mais, eu tenho com a ao quadrado, eu vou deixar aqui, ó, eu vou colocar menos a ao quadrado y ao quadrado. Por enquanto eu vou deixar esse ao quadrado y ao quadrado aqui,
E aí aqui o igual, eu vou pegar esse termo aqui, ó, e vou colocar o a ao quadrado em evidência, multiplicando x ao quadrado. E esse a na quarta, eu vou passar para o outro lado como negativo e vou ver ele como um a ao quadrado. Esse aqui, ó, não, esse aqui eu já passei para cá. Esse aqui, ó, é o c ao quadrado. Desculpa. É o a ao quadrado, c ao quadrado, menos a na quarta, que está aqui, ok? Então, esse termo veio aqui, esse termo veio aqui, esse termo veio aqui, esse aqui veio aqui, esse termo veio aqui e esse... Não. Esse aqui e esse aqui. Confiram, tá tudo aqui. Tá? Eu me atrapalhei no falar, mas tá tudo aqui. Qual que é o detalhe? Aqui a gente percebe um c ao quadrado menos a ao quadrado. Só que daqui a gente tinha a seguinte relação. A gente tem que o c ao quadrado, o c é a hipotenusa de um triângulo retângulo com a ao quadrado mais b ao quadrado. É assim que a gente define o b. Então o b ao quadrado ele é igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Então a definição do b está aqui, ó. Aqui é b ao quadrado. E aqui também. Pela definição que a gente deu daquele eixo imaginário, ok? Então a gente fica com x ao quadrado, b ao quadrado. Eu vou passar para o outro lado, então vai ficar b ao quadrado, x ao quadrado, menos a ao quadrado, y ao quadrado, igual a ao quadrado, b ao quadrado, certo? Então, olha só, vamos dividir tudo por a ao quadrado, b ao quadrado. Então, quando a gente divide os dois lados, a gente vem aqui, ó, no primeiro termo, vai sumir os b's, vai ficar só o a ao quadrado. Então, a gente tem x, até eu vou escrever com uma caneta vermelha aqui para destacar. Finalmente, a gente chega no final. A gente tem o x ao quadrado dividido pelo a ao quadrado, porque o b é se eliminar. Aí a gente tem menos o y ao quadrado dividido pelo b ao quadrado, ok? E a importância da definição do eixo imaginário, ele aparece aqui. E aqui a gente tem 1. Então vejam como é similar a equação da hipérbole centrada, né, com o centro em 0 e 0. O centro é 0, 0. O eixo real é o que tem o sinal positivo aqui. O eixo imaginário tem o sinal negativo aqui. Tá? Então, aqui a gente tem a hipérbole que está com o eixo real no x. Beleza? A gente vai ver que a hipérbole que tem... na verdade, se a gente fizer toda a conta de novo, não preciso fazer tudo isso. Se a gente fizer a hipérbole com o eixo real em y, assim, ó. Y aqui o x, aqui o 0, tá? Então o x fica o eixo imaginário. Então o que a gente vai ter nesse caso aqui vai ser simplesmente y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ok? Então eu desafio, inclusive, vocês a verificar essa segunda situação, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então já está aqui, ó. Toda essa conta nos leva à equação da hipérbole, tá? Ninguém disse que seria fácil. A dedução é difícil, mas a aplicação dela, vocês vão ver que ela é bem útil. Quando a gente conhece essa equação reduzida aqui, a gente só vai olhar. Sinal negativo indica o eixo imaginário. Sinal positivo, o eixo real. Certo? E o que estiver dividindo o sinal positivo é o nosso semi-eixo real ao quadrado. E o semi-eixo imaginário ao quadrado está dividindo o sinal negativo aqui, ok? Dois exemplos de hipérboles para a gente estudar, né? Tentar desenhar essas hipérboles e identificar os elementos delas são o seguinte. Esse primeiro exemplo a gente tem sim, x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então a gente pode ver aqui
que o nosso semi-eixo real é o x, a gente tem o sinal positivo, e o eixo imaginário é o y por causa do sinal negativo. Só para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer o seguinte. Então a gente tem a hipérbole, ela vai ser uma coisa assim. Vamos ver, eu acho que eu vou desenhar maior aqui. Vou tentar desenhar maior aqui. Para a gente visualizar algumas coisas. Aqui a gente tem então o x ao quadrado sobre 3 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então aqui ó, a gente vê que o eixo real é 3. Então, e está em x. Então a gente pega aqui ó, 1, 2, 3 e a gente tem aqui o vértice A1, certo? Porque aqui o nosso A é igual a 3. O nosso B é igual a 2, ok? E aqui a gente tem menos 1, menos 2, menos 3. Assim, beleza? Aqui é o 3. Então aqui é o A2. Aqui e aqui. Tá, não tá bem simétrico, nem muito bonitinho, mas eu acho que vai dar para ilustrar a situação. Como é que a gente vai desenhar essa hipérbole? A gente sabe que o eixo imaginário, ele é... o semi-eixo é 1, 2, aqui. E aqui menos 1, menos 2. Uma estratégia de como desenhar a hipérbole é a gente visualizar aquele triângulo retângulo que tem a diagonal igual a C. E a gente vai ter aqui, ó, desde o vértice, a gente sobe o vértice imaginário para cima e pega essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal, ela deve ser, se a gente desenhou minimamente reto, ela deve ser a diagonal da reta assintótica R, ok? Se a gente vem para baixo aqui, ó, certo? Essa mesma diagonal aqui, essa mesma relação de 3 para 2, né? A gente forma esse retângulo aqui, então a gente vai ter essa diagonal do retângulo secundário aqui, é a nossa reta S. São as nossas retas assintóticas. Então, olha só, como a gente sabe que ele passa pelo vértice e ele é assintótico com S e assintótico com R, veja como essas retas ajudam a gente a desenhar a nossa hipérbole. Ela é para lá assintótica S e para cá assintótica AR, ok? Então a gente tem uma forma bem útil, né, de como desenhar a hipérbole, que está em azul, a partir das retas assintóticas aqui, que a gente define pelo A e pelo B. O B é a inclinação e o A o B é o quanto ela vai na vertical e o A na horizontal, ok? Então até é interessante que a equação da reta R, ela pode ser escrita por y igual a B sobre A, né? Que é uma reta, então é MA. E o M, que é a inclinação, nesse caso vai ser o B, que é o quanto ele subiu, dividido pelo A, que é o quanto ele andou pela direita. Então, a gente tem 2/3, aqui é x, desculpa, mx. O R é 2/3 de x. E a S, ela é menos 2/3 de x. Ok? Então, a gente tem a R e a S. Eu vou até escrever aqui, ó, R e a S. E as retas, elas são mais ou menos M, né? Uma com inclinação para cima e outra com inclinação para baixo. Beleza, então aqui a gente está conseguindo desenhar e entender quais são os elementos. A gente tem aqui, ó, semi-eixo real, semi-eixo imaginário. Aqui a gente tem os vértices, né?
E a gente, por exemplo, pode querer identificar aonde estão os focos. Como é que a gente vai achar o foco? A gente sabe que o foco é para cá, é para a direita do vértice 1, a gente tem o foco 1, para a esquerda do vértice 2, a gente tem o foco 2. Aonde está o foco? A gente vai ter que achar o C, certo? E o C, a gente sabe que o C ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, o valor do C vai dar as posições dos focos, ok? Então, a gente, nesse caso, tem A ao quadrado é 9, B ao quadrado é 4, somando os dois dá 13. Então, a gente tem o C seria mais ou menos raiz de 13, ok? Então, a gente tem um foco. O foco 1, ele está no ponto raiz de 13 e 0. E o foco 2 está no ponto menos raiz de 13 e 0. Certo? Isso, claro, porque o eixo real é o eixo x. Até é interessante a gente ver, vamos ver nessa equação o que acontece quando o y é igual a 0, ou seja, quando a gente está no eixo x. Se o y é igual a 0, a gente tem x ao quadrado igual a 9, ou seja, x igual a mais ou menos 3, que dá exatamente os nossos vértices aqui, ó, em mais ou menos 3. Ok? Por outro lado, olha o que acontece se a gente tenta forçar o x igual a 0 aqui. O x igual a 0 aqui, nessa equação, vai apagar isso e a gente vai ter o y, o menos y ao quadrado igual a 4. Só que tem um detalhe, ou y ao quadrado igual a menos 4. Se a gente tentar tirar o y aqui, a gente fica com raiz de menos 4. Então, a gente tem mais ou menos raiz de menos 4. Isso daqui é um número imaginário. Tá? Então vejam que essa aqui não tem uma solução real. Então em nenhum ponto dos números reais em y, ela vai cruzar a hipérbole, porque o sinal negativo impede isso. Assim. Ok? Ela só vai se cruzar, só vai ter solução para valores imaginários de y. E também por isso que a gente chama esse eixo de eixo imaginário. Ok? Porque a solução nele só existe no eixo para os números imaginários. Mas a gente não está trabalhando com números imaginários, a gente está trabalhando com geometria analítica só no espaço real. Beleza? Isso aqui é um parênteses interessante para a gente ver uma característica bem legal de mostrar que ele nunca encontra o eixo y, nesse caso aqui, quando o x é igual a 0. Então, o x igual a 0 ele nunca vai encontrar. Beleza? Vamos ver essa outra hipérbole, como é que a gente faz para desenhar ela, tá? Então, essa outra hipérbole, ela... Vou usar a caneta preta. A gente já vê de cara que ela é o y ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, o semi-eixo real é 2, menos o x ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Então, o semi-eixo imaginário é 3, igual a 1, ok? Notem que a única coisa que mudou aqui é que o real era 3 e agora o real é 2. E o real está no y. Então, a gente já faz aqui, ó, o x e o y. A gente vê que no y a gente tem 1, 2. Então, 1, 2 no y. E a gente tem 3 no x. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Só que o 3 aqui é o b. Certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, o 3 aqui. Eu tenho que colocar o 0 aqui. E eu vou colocar o 3. O menos 3. O 3 representa o B, nesse caso aqui, que é o eixo imaginário. Ele nunca vai cruzar esse eixo. E o 2 representa o A. Aqui eu vou pôr 2 e aqui eu vou pôr o A. Ok? Olha só que interessante. A gente vai juntar o A com o B aqui.
e a gente já tem como traçar a reta assintótica R. Mas eu vou aproveitar aqui, ó, vou fazer o menos 2 com o 3 aqui, usar essa simetria aqui, né? Assim. E daí a gente pode desenhar a reta assintótica R assim e a reta assintótica S assim, tá? Aqui é o R e aqui é o S. O que é curioso desse caso aqui, em comparação com esse, né, é que se a gente for olhar, aqui a gente tem então o A igual a 2, o B igual a 3, e as retas AR, ela vai ter inclinação. Quanto foi para cima? Foi o A, foi 2. Então o R é 2, quanto foi para a direita? 3. 2/3 de x. É a mesma R dessa daqui. E a S também, no caso, vai ser o y igual a menos 2/3 de x. Então a gente tem as mesmas retas assintóticas. Mas o que muda? Elas são iguais? Não. Não são iguais, porque agora a gente está vendo uma parábola, uma hipérbole, que ela vem assintótica, mas ela vem aqui, ó. Ela passa... Aqui é o real. Aqui eu já estava errando, ó. Ela passa aqui pelo 2. Notem que o 2 aqui, então, é o A1. E o A1 agora está sobre o eixo Y. Aqui a gente tem o A2 sobre o eixo Y. E ela vem aqui assintótica R e assintótica AS. Então, em azul, a gente desenhou aquela hipérbole lá. Aqui e agora nesse outro exemplo aqui. Então, notem que duas retas assintóticas, R e S, né, elas definem tanto uma parábola aqui ao longo do x, quanto uma parábola com eixo real no y, ok? Claro que a gente poderia também definir qual que seriam os pontos focais a partir da mesma ideia aqui, ó. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a gente vai ter o C ao quadrado, o C vai ser a raiz do... agora a gente tem o A ao quadrado é 4, e a gente vai somar com o B ao quadrado, que é 9. Né? Então a gente tem a mesma coisa, o C é mais ou menos raiz de 13. Mesma coisa. Então os nossos pontos focais, o F1, tem que tomar o cuidado seguinte, agora ele está sobre o eixo Y. O foco está para cá e o foco está para lá. Então o F1 ele vai ser 0 em x e raiz de 13 em y. E o F2 também vai ser 0 em x, mas aí vai ser menos raiz de 13 em y. Ok? Então, notem, o procedimento é exatamente o mesmo. Agora, se a gente fizer aquele teste, ó, quando ele cruza o x igual a 0, x igual a 0 é o eixo y. Então ele vai cruzar onde? Em A1 e A2. Então a gente pode verificar da seguinte maneira, ó. Quando que ele cruza? A gente vai ver x igual a 0, a gente tem y ao quadrado igual a 4. Ou seja, y igual a mais ou menos 2. Ok? Então é exatamente no eixo real. Então não tem problema com x igual a 0 como a gente tinha antes. Por outro lado, né, o y igual a 0 vai dar problema. Porque o y igual a 0 a gente fica com um número negativo ali. A gente fica com x ao quadrado igual a menos 9. E aí, para a gente resolver isso aqui, a gente vai ficar com mais ou menos raiz de menos 9. E isso daqui, então, é um número imaginário, a gente não tem como resolver. Né? Não existe uma solução real para ele, existe uma solução imaginária. É por isso que a gente nunca vê a hipérbole tocando no eixo x aqui, ok? Então, dois exemplos bem ilustrativos de como a gente aplica as equações da hipérbole. O que acontece com a equação da hipérbole quando o centro dela está fora da origem do sistema? Então a gente pode ter a hipérbole ao longo do x, né? Então a hipérbole que tem o eixo real paralelo ao eixo x, e a gente tem a hipérbole que tem o eixo real paralelo ao eixo y.
Na verdade, não muda, né? A questão é que a gente vai escrever a equação da hipérbole, nesse caso, para o eixo, para o sistema linha. Então, a gente tem o x aqui, o x é o real. X' sobre a x' ao quadrado sobre a ao quadrado menos y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Essa daqui é no sistema linha. Aqui o que vai mudar é, então, que o y' ao quadrado está sobre o a ao quadrado menos o x' ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1. Só que isso é no sistema linha. Para a gente trocar do sistema linha para o sistema real, que é o que nos interessa, tá? Então a gente vai ter que usar um sistema de duas equações, que eu vou escrever aqui, ó, que é o x', ele é o x menos o h, que é o deslocamento, né? E o y', ele é o y menos o k, que é o quanto ele deslocou para cima, na vertical. Então o h é o deslocamento na horizontal e o k o deslocamento na vertical. Claro que pode ser para cima ou para baixo. Agora, quando a gente vai escrever essa equação substituindo o x' por x menos h, a gente fica com x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado. Então a gente tem sinal positivo para o x, semi-eixo real, né? É o paralelo ao x aqui. Depois a gente tem menos o y menos o k ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1. Então essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, então, ela vem do y menos k ao quadrado. Então o y' a gente troca por y menos k sobre a ao quadrado menos x menos k ao quadrado. Aliás, a k não, aqui é o h, né? X menos h sobre o b ao quadrado igual a 1. Assim. Então, essas são as equações da hipérbole, dessa hipérbole e dessa hipérbole. Ok? Quando elas estão centradas, o centro delas está em h e k. Ok? Centro em h e k. Ok, então não é muito diferente do que a gente já viu para translações com parábolas e com elipses. Vamos ver agora esse exemplo que nos diz o seguinte. Quer que a gente determine a equação da hipérbole, sendo que os vértices eles estão em 1 e menos 2 e 5 e menos 2. Aqui a gente já percebe que os vértices eles estão alinhados com o y igual a menos 2. Então a gente já pode ver mais ou menos assim, ó, que o y igual a menos 2, né, a gente já tem alguma coisa acontecendo aqui em menos 2. Ok? É o x, aqui é o 0. Beleza. A gente já vê que esse aqui é o nosso, é o eixo, é a linha, né, sobre a qual a gente tem o eixo real. E a gente tem ela em 1 e 5, né? Então a gente tem de 1 até 5. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem, ó, um vértice aqui e outro vértice aqui. Então ela já vai fazer uma coisa assim, ó. A gente já tem uma noção. O centro dela vai ser o ponto central, né? A mediana que a gente tem o A1 é aqui e o A2 é aqui. O ponto central é o ponto médio entre A1 e A2. Como é que a gente determina o ponto médio entre A1 e A2? Bom, a gente sabe que o Y tem que ser o mesmo, né? Mas o centro, a gente vai determinar ele como sendo 5 mais 1 dividido por 2, que é assim que a gente determina o ponto central. Então eu vou colocar 5 mais 1
dividido por 2, que é a mediana. E o y vai ser o menos 2. Assim. Então, olha só, quando a gente pega 5 mais 1 dá 6. Então, o centro está aqui, ó, no ponto 3 e menos 2. Isso aqui já nos dá a informação de que o h é igual a 3 e que o k é igual a menos 2. Então, a gente já tem uma noção de como a gente vai escrever. Primeiro, a gente sabe que ele é real em x e não é real em y, é imaginário em y. Então, a gente vai usar isso aqui. O h a gente já tem. E o k a gente já tem aqui. Quem é o a? Bom, a gente sabe que a distância entre a1 e a2 entre esses dois caras é igual a 2 vezes o a. Ou seja, é o eixo real. Certo? Então aqui a gente tem 2a. Tendo 2a, a gente vai determinar essa distância. A gente pode ver qual é a distância simplesmente vendo 5 menos 1. Né? A gente poderia fazer uma outra conta se eu tivesse atravessada, mas é simplesmente 5 menos 1. É a distância aqui. Então a gente tem isso aqui é igual a 4. Está no 1, 2, 3, 4. Então o nosso a ele é igual a 2. Então a gente já tem o h, que é 3. A gente tem o k, que é menos 2. A gente tem o a, que é 2. Como é que a gente vai determinar o b? A gente só vai determinar o b se a gente conseguir determinar o c. E para isso, a gente vai considerar que o f, o c, ele é igual à distância entre o centro e o foco. E um foco, né? Então, se a gente determinar essa distância, a gente tem o c. Olha só, o foco está em 6 e menos 2. Então, aqui é 5, ele está em 6. Opa, eu poderia ter desenhado até mais um pouco aqui. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente tem o foco. Qual que é a distância daqui até aqui? É 5, né? É 6 menos 1. Então, aqui a gente sabe que o C é 5. Porque a distância... Opa, errei. É a distância do 6 até o 3, que é onde está o centro. Então, é daqui até aqui o nosso C. Ok? Aqui é o ponto central. E aqui é o C minúsculo, né? Então, é de 6 menos 3, aqui é 3. Estava quase errando. Então, a gente sabe que o Czinho, vou pôr uma perninha aqui para diferenciar. O Czinho é a distância entre o centro, o ponto central, e um dos focos. Que no caso aqui é 3. Beleza? Nota que tudo isso é o que está acontecendo em y igual a menos 2. Ok, agora a gente pode determinar o b. Então, o c é igual a 3. C não precisamos na prática, né? A gente precisa do b. O b, ele vai ser igual a... O b ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Porque o c ao quadrado é a hipotenusa. Né? Então, a gente vai ter que o b ao quadrado, ele vai ser igual a c, que é 3 ao quadrado, então a gente tem 9, menos a ao quadrado, que é 4. Então aqui a gente tem 5. O b fica igual a raiz de 5. Ou b ao quadrado igual a 5, né? Na verdade, nem precisa determinar o b. A gente só precisa do b ao quadrado. Por que a gente precisa do b ao quadrado? Ok? Então a gente tem que o a ao quadrado é 4, o b ao quadrado é 5, o k é menos 2. Aliás, aqui o k é menos 2, a gente vai usar aqui, né? O k é menos 2, o h é igual a 3. Então a equação que a gente vai ter aqui, ó, eu vou seguindo esse padrão aqui, ó.
x menos h. Então, é x menos 3. Então, portanto, a gente vai ter x menos 3 ao quadrado dividido por a ao quadrado. Então, que é 4. Daí a gente vai pôr menos y menos k, mas o menos k é... O k é menos 2. Então, a gente tem y mais 2 ao quadrado sobre 5, que é o b ao quadrado, igual a 1. E aqui está a equação da hipérbole. Ok? Então, novamente, a gente pode resolver, tirar o mínimo aqui, fazer o 5 vezes isso, 4 vezes aquilo e seguir com a equação. Mas aqui já está o suficiente. Tá? Desafio vocês a escrever ela, abrir termo a termo. Tá? Fica sempre de termo para vocês, para a gente não estender muito a conta. Né? Mas, basicamente, a gente tem aqui essa hipérbole mais ou menos assim. Então, aqui tem o foco. Aqui no zero vai ter outro foco. Ao contrário, F1, F2, tanto faz. Ok? O centro em 13 menos 2. Um dos focos está dado e aqui é a equação. Ok? Agora a gente tem essa equação e a gente quer descobrir como é que quais são os vértices, que posição ela está centrada, qual é o centro dela. E a gente tem essa equação nessa forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para saber as informações como vértice, centro, foco, a gente precisa transformar ela numa equação desse tipo aqui, ó, equação reduzida. Então, para isso, a gente vai trabalhar algebricamente ela para completar quadrados. Então, a gente primeiro vai fazer o seguinte. A gente vai identificar o que tem em x. A gente vai colocar 9x ao quadrado menos 54x, e aí eu vou colocar mais o que está em y. Então eu vou pôr, no caso, menos, né? 4y ao quadrado, e aqui eu vou colocar menos 8y. Então menos com esse daqui vai dar mais. E aí eu vou colocar por outro lado menos 113. Ok? Com isso, a gente separa o que tem em x do que tem em y. Eu vou trazer em evidência aqui um 9 no x. Eu vou colocar 9x ao quadrado menos 9 vezes 6 dá 54. Então, menos 6x. Ok? E aí, eu vou colocar menos. Eu vou puxar o 4 em evidência. Eu vou ficar com y ao quadrado menos 2y. Igual a menos 113. Agora, eu completo quadrados, vendo que aqui eu tenho 2 vezes 3. 6 é 2 vezes 3. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho 9. Eu vou pôr o x ao quadrado menos 6x. E aí eu vou colocar, então, o 3 ao quadrado. Vou colocar mais 9. Se eu coloquei um mais 9 vezes 9 aqui, eu tenho que pôr um menos 9 vezes 9 aqui, então eu vou colocar menos 81. Ok? Porque aqui eu tenho 9 vezes 9, que eu somei, então eu vou subtrair esse mesmo valor para a gente manter a igualdade. Ok? E aqui eu fiz isso para poder completar quadrados, porque isso daqui eu vou poder identificar como x menos 3 ao quadrado. E aí eu vou continuar com o menos 4, e para completar quadrados, nesse y ao quadrado menos 2y, a gente vai ter o y ao quadrado menos 2y, eu vou colocar mais 1, porque eu tenho 1 vezes aqui, ok? E aí se eu coloquei menos 4 aqui, eu vou pôr um mais 4 aqui. Entenderam que aqui ó, tem um menos 4? Porque eu coloquei esse 1 aqui, então eu subtraí 4 daqui. Agora eu vou somar 4. Isso aqui vai dar igual a menos 113. Tá? Ficou meio apertadinho, mas ainda dá para acompanhar. Então, com isso, eu não alterei a equação e eu coloquei dentro dos parênteses os termos necessários para a gente poder escrever o x. Então, no caso, o x menos 3 ao quadrado.
E aqui eu tenho menos 4. Aí eu tenho y menos 1 ao quadrado. Então eu desafio vocês a conferir que esse termo é igual a esse e que esse termo é igual a esse. Agora, nos sobrou o menos 113, aí o 4 passa subtraindo, menos 4, e o 81 passa somando. Então a gente tem mais 81. Ok? Agora, daqui, olha só, a gente vai ter que ver quanto que dá isso daqui. Menos 113 menos 4, então a gente tem menos 117. Menos 117 mais 81, então menos 117. Então eu vou fazer assim, ó, menos 117. Aí mais 81, a gente vai ver aqui fica 6 e aqui fica 3. Então fica menos 36, ok? Esse apagador mancha, então menos 36. Então a gente tem, ó, 9 que multiplica x menos 3 ao quadrado menos 4 que multiplica y menos 1 ao quadrado igual a menos 36. Vamos dividir tudo por menos 36 para a gente ficar com 1 aqui. Então aqui, ó, a gente vai ficar com menos x menos 3 ao quadrado. Dividido por 36 aqui vai ficar 4 embaixo. Ou seja, vai ficar 2 ao quadrado. Né? E aí, aqui, ó, esse termo, ele vai virar sinal positivo, por causa do menos aqui. 4 dividido por 36 vai dar 9, ou seja, a gente vai ficar com 9, com 3 ao quadrado aqui. E aqui a gente vai ter o y menos 1 ao quadrado igual a 1. Então aqui a gente já tem a equação da hipérbole, tá? Vou escrever em vermelho, que eu vou ter o seguinte, ó, a hipérbole vai ser y menos 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, menos x menos 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Só olhando para essa equação, a gente já vê que o centro está em 13, 1. Então a gente tem, né? Vamos ver se eu consigo desenhar alguma coisa aqui, ó. Ele está em 1, 2, 3 em x e 1 em y. Então o ponto está aqui, ó. Esse aqui é o centro, ok? A gente sabe que o semi-eixo maior é 3. Então a gente vai vir aqui, ó. 2, 3, 4. Então lá em cima é o vértice A1. E aí a gente vem 1, 2, 3, 4. Então lá em menos 3, lá em mais 4, mais... é que eu baixei 4 aqui, eu tinha que baixar 3, então menos 2 aqui. Nesse ponto aqui, que é o 13 menos 2, é o A2. Então aqui a gente tem o A, que é 3, ele baixou 3 e subiu 3 a partir do centro. E ele é vertical, né? Porque a gente tem o sinal positivo em Y e nunca vai tocar no X. Ok? Aí a gente vai ter a abertura dela. Bom, a gente sabe que aqui é 3, certo? Ele vai ter uma abertura de 2. 1, 2. Então aqui, ó. Aqui a gente define as diagonais. Certo? Então aqui a gente tem uma diagonal e aqui a gente tem outra diagonal. E a nossa hipérbole, ela vai ser uma coisa assim, ó. Então a gente tem as assintóticas e os vértices. Aqui. A1 e A2. Ok? Então, claro que ficou meio poluído aqui, porque isso daqui é uma conta meio trabalhosa de fazer, mas tendo mais espaço a gente poderia continuar determinando qual é o ponto focal, né?
aqui escrever direitinho qual é o A1 e o A2, né? Então, tem toda a informação a partir dessa equação aqui, como a gente fez nas outras, né? O centro está em 1 e 3, aliás, em 3 e 1 aqui. E, enfim, eu acho que assim a gente já entendeu como funcionam as hipérboles. Na aula de hoje, então, a gente estudou as hipérboles e na próxima aula a gente vai estudar as seções de cone. Lembrando que agora é com vocês. Façam os seus exercícios, deixem as suas dúvidas lá no fórum da disciplina e se vocês puderem ajudar alguém a aprender um conceito, ajuda porque assim vocês também aprendem muito. Com isso a gente encerra, nos vemos na próxima aula.